Este é o programa De Bem com a Vida. Eu sou o Dr. Luiz Razanti Júnior, sou médico clínico geral e sou pós-graduado em antroposofia, homeopatia, medicina chinesa e acupuntura e medicina quântica. E nós vamos falar um pouquinho dessas medicinas energéticas. Hoje vamos falar de antroposofia. Esse foi a primeira pós-graduação que eu fiz depois da faculdade e foi muito interessante porque é uma visão completamente diferente. Rudolf Steiner era um pisciano, diferente do Samuel Hahnemann, que desenvolveu a homeopatia, que era um ariano, então ele era um ser que pensava bastante, e o Rudolf Steiner já era um ser que viajava bastante nas coisas também. Mas ele foi inteligente, ele viveu de 1861 a 1925 e ele acabou falecendo por esgotamento físico-mental, segundo o que foi descrito na época, com 64 anos. E é interessante que Rudolf Steiner ele nasceu na Hungria, os pais eram austríacos, então ele depois acabou sendo criado na Lituânia e ele tinha essa formação então europeia. Foi batizado, ele era cristão e já desde pequeno ele começou a perceber que ele tinha um jeito diferente de enxergar o mundo espiritual, né? Ele enxergava o mundo espiritual como se fosse o mundo físico. Isso deixava ele muito assim confuso em relação ao que era realmente físico. Tem pessoas que são assim, né? Tem pessoas que não sabem se estão enxergando realmente quem é do mundo espiritual ou quem é do mundo físico. E ele era desse jeito. E ele, então, quando foi para a escola, no ensino fundamental, ele acabou gostando muito de geometria e de matemática, porque isso deu para ele uma base concreta para que ele pudesse enxergar o mundo espiritual, ficar com a cabeça lá no céu, mas ao mesmo tempo a matemática deixou ele no mundo concreto. Isso é uma coisa interessante porque quando eu estudei antroposofia, eu fiz isso também. Quando eu saí do ensino da faculdade de medicina, 1988, em 1989 eu fui fazer uma pós-graduação de antroposofia. E eu fiquei igual ele, assim, desse jeito, igual o Rudolf Steiner. Porque sou um pisciano também, com ascendente em peixe, então isso pior ainda. E aí quando eu fui para... depois que eu tive esse curso, eu pensei que eu precisava fazer uma atividade que fosse da medicina, que fosse bem terrena, para me colocar no chão novamente. E aí eu fui fazer anatomia patológica na Santa Casa, que é uma atividade onde você estuda os órgãos, as biópsias, autópsias, mas de pacientes que morreram de morte natural, que a maior parte deles eram idosos, mas tinha crianças também, mas aquilo me ajudou a ficar mais concretizado, assim como o Rudolf Steiner fez também com o estudo da geometria, que foi uma coisa que ele se apaixonou e tal. E depois dali que eu parti para o estudo das pós-graduações de homeopatia, para tentar entender a antroposofia, como que eram feitas as diluições, e também da medicina chinesa e acupuntura, que também me trouxe para o concreto, porque você tem que saber onde estão os meridianos, os nervos, é uma coisa muito interessante. E depois estudei uma medicina que é a medicina quântica, que é realmente uma atividade que já está mais para esse nosso mundo cibernético, né, que vem agora.
Se você precisar contato para falar no meu consultório, você que está nos vendo, está assistindo, tem 2 telefones, um que é fixo, o prefixo é 011 4229 3366 e o WhatsApp também prefixo 011 96810 2230. Pergunte o que você necessitar. Bom, e tem algumas teorias da antroposofia do Rudolf Steiner que são muito interessantes. Uma delas ele fala da trimembração dos órgãos, dos corpos espirituais. Trimembração, por isso que as 3 partes que são mais importantes não são dos corpos espirituais, as áreas de energização do corpo. Depois dos corpos espirituais nós vamos falar que é quadrimembração. E na trimembração tem aqui polo neurosensorial, o sistema nervoso que controla tudo. Aqui no nosso tórax, coração, pulmões, polo rítmico, porque os pulmões estão num ritmo constante e o coração está num ritmo constante também. Quando você altera aqui, excesso de pensamento, batimento cardíaco, a pessoa fica pilhada e acaba tendo o que se chama taquicardia, que é aumento dos batimentos cardíacos. E aqui embaixo no nosso abdômen, abaixo aqui das costelas, do tórax, abdômen, membros e musculatura, nós temos o polo metabólico, que é o polo onde nós fazemos a absorção da energia dos alimentos e mandamos essa energia aqui para cima, fazendo um 8, que é chamado de lemniscata, e esse 8 passa pelo coração, aqui onde cruzam, onde tem o cruzamento, é o polo não só do coração, mas do pulmão, é o polo do ritmo, é onde cruza. Por isso, quando nós vamos tratar uma pessoa que está com um desgaste muito grande aqui no polo neurosensorial, aí nós vamos ter que usar algumas técnicas para energizar o polo metabólico, para que mande energia para cá. E hoje tem acontecido muito isso. Tem uma doença que está acontecendo com mais frequência agora, que é a doença de Alzheimer. E aí as pessoas ficam pensando e falando que pode ser porque estamos vivendo mais, então antigamente não tinha Alzheimer porque as pessoas acabavam morrendo muito cedo, com 50 e poucos anos. Não sei se é só isso, porque eu tive avô que viveu 94 anos e não teve Alzheimer, né? Então, normalmente esses que vivem mais são os que foram os melhores da espécie, que sobreviveram já na infância a todos os acontecimentos. Mas é por excesso de desgaste no polo neurosensorial que isso está acontecendo. E como é esse excesso de desgaste que está acontecendo hoje em dia? Não é só por leitura de livros, não, mas é por WhatsApp e por conta do celular, né? Que hoje em dia as pessoas ficam o tempo inteiro ali. Eu vejo gente andando na rua assim, né? Andando na rua. A pessoa nem vê que tem gente na frente. Às vezes eu fico parado, a pessoa vem vindo assim com o celular na mão, eu fico ali parado esperando. Eu falo, uma hora ela vai me enxergar ou vai bater em mim, né? Mas as pessoas estão assim, estão desgastando muito aqui. Quando você vai fazer uma atividade física que você está usando os membros inferiores, às vezes os membros superiores também, você já está atuando no polo metabólico, lá de baixo, na musculatura. Então é importante, porque você está fazendo uma caminhada, ou na esteira, ou ao ar livre, que é muito melhor, você já está fazendo uma compensação para esse polo aqui funcionar melhor, para ficar equilibrado. E se você faz essa compensação, aqui no meio o ritmo também entra em equilíbrio. Então, ao invés da pessoa estar com aceleração
da frequência cardíaca, ela acaba melhorando a frequência cardíaca por estar fazendo esse movimento e fazendo essa compensação. Então isso a gente está falando que nós conseguimos fazer só com atividades ou com mudança de hábitos, mas nós podemos fazer isso também com medicamentos que vão reforçar aqui. Eu não vou falar o nome dos medicamentos, porque é para vocês não saírem correndo e comprar esses medicamentos. Tem alguns que já são OTC, que são vendidos nas farmácias da Veleda, que são as farmácias responsáveis pela veiculação desses medicamentos da antroposofia. Mas tem medicamentos para tonificar o neurosensorial, tem medicamentos para estabelecer um melhor ritmo aqui no polo rítmico, tanto de frequência cardíaca como de frequência pulmonar. E tem medicamentos que são para o metabólico também. A gente consegue fazer isso com medicamentos ou com atividades físicas, como eu estava falando para vocês. Então essa é a noção da trimembração dos órgãos, de novo falei órgãos, das áreas de energização do corpo. Agora nós vamos falar da quadrimembração, que é uma outra definição de que nós temos 4 corpos. Por isso que é quadrimembração. Então nós temos um corpo que é o corpo físico, que é esse corpo que nós temos aqui, que tem todos os órgãos, tem esqueleto, tem tudo para manter ele em funcionamento, é um veículo, esse é o corpo físico. Para manter esse corpo físico energizado, que nós falamos aqui das medicinas baseadas em energia, nós temos um corpo que é o corpo etérico, segundo a antroposofia. Na espiritualidade chamam-se esse corpo de perispírito, mas nós chamamos de corpo etérico. Esse é o corpo que nos dá memória, nos dá vitalidade para acordarmos com energia, para podermos empreender aquilo que nós vamos empreender de trabalho físico, intelectual, todo esse corpo que dá. E é a absorção de energia que faz esse corpo acontecer, faz esse corpo estar atuante, energizado, e faz a memória ficar boa também. Porque às vezes, hoje em dia está acontecendo muito isso. As pessoas falam assim, eu estou com falta de memória, não consigo lembrar nada. Mas é porque esse corpo está muito desgastado, está muito desenergizado. Então, tem várias técnicas onde pode se energizar. Na antroposofia tem a euritmia, que é parecido com Tai Chi Chuan, que é da medicina, da filosofia chinesa oriental, que também é uma forma de colocar o organismo em um trabalho e a mente fica livre quando o corpo já aprendeu a fazer esse trabalho, né? É como se fosse uma meditação em movimento. Isso ajuda muito o neurosensorial melhorar. Sono bom também ajuda a recuperação cerebral. É durante o sono que nós fazemos lá o reset e uma recuperação dessa atividade cerebral que foi muito desgastada pelo trabalho intelectual que estamos tendo hoje em dia, que é muito maior do que trabalho físico, e os exercícios físicos também vão ajudar. Depois nós temos mais 2 corpos, né? Eu falei de corpo físico, corpo etérico, e depois nós temos um corpo que é o corpo astral. Esse corpo astral nós podemos chamar de alma. E o corpo astral é o corpo que é responsável pelas emoções. Então, todas as emoções que nós sentimos, raiva, ciúmes, medo, estão todas relacionadas a esse corpo que é o corpo astral. Os animais têm até aí, né? Os animais têm até o corpo astral. Por isso que eles também têm esses sentimentos. Então, vocês que têm dogs, cachorros em casa, gatos, sabem disso, que eles têm ciúmes um do outro, que eles têm, porque eles têm até o corpo astral. Mas aí nós temos um
uma entidade espiritual a mais. Nós temos o nosso eu, que é o espírito. O eu, na realidade, ele tem a função de comandar o corpo astral, de não deixar que essas emoções se manifestem em qualquer situação, porque senão essas emoções acabam se manifestando em qualquer situação e a pessoa perde o controle. Mas muitas pessoas não têm esse eu devidamente encaixado e ele não está conseguindo controlar o corpo astral, então por isso que tem muita gente que está surtando, no modo de falar, psiquiatricamente, psicologicamente, mas surtando no bom sentido, não é surtando de ficar louco mesmo, não é uma ideia de ficar com raiva, de ficar... Então, isso tudo para nós entendermos que é possível se adequar a todos esses corpos através de medicações e através de atividades como essa que eu falei, a euritmia, o tai chi chuan, o exercício físico para fortalecer os membros inferiores, que também ajuda a aterrar. Então, as atividades físicas ajudam e nós temos medicamentos que ajudam nesse sentido também. Eu costumo perguntar na minha anamnese para os pacientes coisas que são importantes. Por exemplo, como que está o sono hoje em dia, né? E essas pessoas que estão muito atarefadas mentalmente são pessoas que não conseguem dormir rapidamente, elas não conseguem deitar e dormir. Tem algumas que conseguem desmaiar, né? Mas depois acorda 3 horas da manhã e não consegue mais dormir. Mas por quê? Porque aqui ainda está em atividade quando a pessoa deitou para conseguir dormir. Então, na antroposofia nós temos medicamentos que são parecidos com os homeopáticos, porém eles são diluídos em frequência decimal, a maior parte deles. Então, é aquilo que eu já expliquei uma vez aqui, que pega-se 1 ml de uma solução que pode ser de animal, de vegetal, de mineral, e esse 1 ml é dissolvido em 9 ml de um solvente, que normalmente antigamente se usava água, né? E aí faz-se uma agitação para que a energia disso que está sendo utilizado aí de medicamento, de soluto, esses que nós falamos aí, eles passem para essa água ou para o álcool, que hoje em dia se usa mais o álcool, que é para não estragar o medicamento com infestação de fungos, de parasitas. Então, e aí essa energia é passada para o solvente que está ali, e aí a pessoa vai tomar isso. Por isso que tem alguns medicamentos que são homeopáticos ou antroposóficos que tem gosto de álcool, porque é feito em álcool diluído lá 30% normalmente. Então é possível se tratar com medicamentos. Então, por exemplo, tem medicamentos que ajudam a soltar o corpo astral e o eu na hora do sono, porque a hora que nós vamos dormir, nós temos que abandonar, entre aspas, o corpo lá no leito, e nós temos que sair, fazer a regeneração. O corpo vai fazer a regeneração física enquanto ele não está sendo atuado por essa força do nosso eu, que o nosso eu é de origem solar. Então ele desgasta muito o corpo físico, por isso que uma boa noite de sono é essencial para que a pessoa no dia seguinte acorde e fale: nossa, estou recuperado, consegui uma noite de sono boa. E não é aquela noite de sono que as pessoas estão tendo hoje em dia, que eu falo assim: quantas vezes acorda durante a noite? Umas 5, 6 vezes. Então essa pessoa não está dormindo, ela está saindo e voltando, saindo e voltando, saindo e voltando. Então vocês vejam que com esse tipo de medicamento a gente consegue atuar até na melhora do sono. Sem contar que
trimembração que nós falamos, né, desses corpos, dessa organização das áreas do corpo. Então, por exemplo, aqui, neurosensorial, que está muito desgastado. Nós temos medicamentos também que podem atuar aqui e fazer uma vitalização dessa parte aqui do neurosensorial, da memória, etc., por conta de algum medicamento que é adequado para isso, que tanto na homeopatia a gente tem, que na antroposofia tem uns que são muito adequados para isso, e a pessoa pode tomar diariamente para manter sempre a mente perfeita. E tem medicamentos também que são importantes para manter o ritmo, que não são esses que são usados na medicina convencional, para manter o ritmo cardíaco e respiratório. Se a pessoa tiver com o ritmo respiratório muito acelerado e ficar hiperventilando, após um processo de hiperventilação, a pessoa acaba tendo a sensação de que vai desmaiar, como se tivesse, porque faz um excesso de alcalinização do sangue, e isso faz com que tenha essa sensação de que vai desmaiar. Antigamente, para entrar em estado alterado de consciência para fazer meditação, as pessoas faziam uma hiperventilação, ficavam respirando muito rapidamente. Isso já dava uma tontura boa, que é a tontura para entrar em meditação, né? Mas quando a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela sempre vai achar que ela está morrendo. Então, é por isso que gera a síndrome do pânico, né? A pessoa fala, nossa, eu vou morrer, estou sentindo que eu vou morrer. Mas não é por causa dessa hiperventilação, que é causada por um excesso de atuação do sistema do ritmo. E o sistema metabólico, que nós falamos que aqui o digestivo e a musculatura. Então, através de exercícios físicos, hoje em dia as pessoas fazem caminhada na esteira, etc. e tal, com fone de ouvido, mas está bom, pelo menos está distraindo lá o neurosensorial e está atuando na parte física, que é super importante para isso também. Então vocês vejam que a atuação dessa medicina é uma atuação muito importante, ajuda muito as pessoas. Então eu uso com frequência, e após eu ter estudado a antroposofia e ter ido para anatomia patológica para me aterrar, eu fui estudar homeopatia. Fiz uma pós-graduação de homeopatia, porque aí eu consegui entender como que eram feitas as diluições, as dinamizações, e pude entender também a variedade de medicamentos que são feitos pela homeopatia em termos de vegetais, minerais e também animais, né? Porque tem muitos medicamentos que são feitos com alguma parte não é parte do animal, mas de alguma secreção ou de alguma coisa assim. Por exemplo, tem um remédio que é da homeopatia, que se chama Laquesis, que é feito com veneno de cobra. Isso é muito interessante. Tem lá a sua indicação precisa de como é feito tudo isso, mas acaba sendo muito importante todas as atuações. Tem um que é feito com veneno de abelha, Apis mel. A pessoa tem uma vermelhidão no corpo, às vezes nas amígdalas, ou às vezes no ouvido. Nós damos um medicamento feito com o veneno da abelha e resolve, porque aquele sintoma que a pessoa está tendo é como se ela tivesse tido uma picada de abelha, né? E aí, então é isso que eu tinha para dizer para vocês da antroposofia. E muito obrigado pela vossa audiência. Os meus telefones são 4229-3366, sempre 11 e 96810-2230. Se tiverem alguma dúvida, nos escrevam, nos liguem, mandem um WhatsApp. E muito obrigado sempre pela audiência. Obrigado também, Tomás, pela sua supervisão.
E grande abraço a todos e até a próxima semana.